Olá, tudo bem? Coisa boa estarmos juntos mais uma vez com o nosso Palavras de Luz. Interessante que o nosso programa Palavras de Luz começou como cestas de luz. Vocês se lembram? Lá no 2019, aliás 2020, há quanto tempo, né? Exatamente em fevereiro de 2020 nós iniciamos esse projeto Cestas de Luz. E depois a gente foi evoluindo, hoje é simplesmente Palavras de Luz. E quanto aumentou a nossa responsabilidade, gente! Que bom estarmos juntos, que bom que essa festa continua, não é? Então seja muito bem-vindo, confiemos em Deus e nos deleitemos com as possibilidades de hoje. 7 de março de 2024. Que dia feliz, que dia bom. Eu sei que muitas pessoas podem estar com alguns problemas, com algumas dificuldades, mas se nós nos lembrarmos de que em tudo devemos dar graças, com certeza, entre essas dificuldades, encontraremos lições que vão nos proporcionar grande aprendizado, oportunidades infinitas de crescimento. Vamos lá? Falemos com Deus, entreguemos a Ele o nosso propósito e tudo mais se dará segundo a sua vontade. Deus, Pai de infinita bondade, a Ti entregamos o nosso tempo, os nossos talentos, as nossas possibilidades, que assim como sementes jogadas na terra, se transformarão um dia na potência máxima do fruto pronto para atender a necessidade de alguém. Assim, Senhor, abençoa a cada um de nós, ao trabalhador da Casa Espírita Bezerra de Menezes e ao telespectador que estará conosco, só Tu sabes quando, nos ajudando a desfrutar desse fruto saboroso que a doutrina espírita nos oferece. Abençoa o nosso programa, abençoa as nossas palavras, para que de fato sejam luz nas sombras de alguém. Amém, Senhor. Então é assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que nós vamos iniciar mais um programa Palavras de Luz. E o nosso momento hoje, ele ganhou um título assim um tanto quanto inusitado. Preferi falar sobre coisa de mulher. O que é coisa de mulher? Olha, era muito comum, talvez você não tenha alcançado esse tempo, no nosso processo educativo, as nossas mães usarem o argumento: não faça isto ou não faça aquilo. Isto não é coisa de mulher. Ah, não corre desse jeito. Ah, não sobe na árvore. Ah, não briga no meio da rua. Isso não é coisa de mulher. Pois é, meus irmãos. A força dessas palavras, bem como a autoridade de quem as proferia, tornava o conceito uma lei que não poderia ser transgredida. E a validade desse argumento e o uso frequente moldou o caráter de muitas de nós. E isso não foi ruim, porque nós aprendemos com isso a respeitar o outro, a ser mais delicadas na nossa conduta, vida afora, a sermos comedidas. Mas espíritos frágeis, muitas vezes, não suportando essa lapidação, às vezes se tornam traumatizados. E é em homenagem e respeito a toda mulher que nós vamos refletir sobre isto. O que nos diz a doutrina espírita sobre ser mulher, coisas de mulher? No Livro dos Espíritos, que normalmente a gente usa pelo menos uma questão para trazer aqui no programa, hoje é ele que vai embasar o nosso bate-papo aqui.
tá bem? No livro terceiro, capítulo 9, vamos encontrar nas questões entre as 817 e 822, um tema que fala sobre igualdade de direitos do homem e da mulher. 817 pergunta assim: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Para começar, a gente não vai alongar muito nisso daí não, talvez seja até um momento, tema para um outro momento, nós nos lembrarmos o seguinte: espírito não tem sexo. Hoje você é homem ou é mulher, ok, tem as suas funções, tem os seus impulsos próprios dessa polaridade, amanhã poderá ser outro. Então, tenhamos muito cuidado quando nós fizermos essas aparas no comportamento ou na designação ou definição dessa questão, porque pode ser que amanhã nós estejamos sujeitos a leis e conceitos que no ontem nós mesmos tenhamos proporcionado. Não sei muito se me fiz entender, mas vamos à continuidade aqui. Então a resposta dos espíritos é, e eles respondem com uma pergunta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, todos nós vamos mudando de patamar evolutivo pelo conhecimento, pela conquista de sentimentos, de virtudes, pelo aproveitamento das oportunidades apresentadas. Então, não importa se é homem ou se é mulher. Inclusive, nós estamos falando, mas vamos ampliar um pouco mais. Animais também progridem. Ixi, mais uma vez, assunto para outra hora. A 818 pergunta assim: de onde se origina a inferioridade moral? Na verdade, poderíamos utilizar uma outra palavra aqui, né? Seria a inferioridade social da mulher em certos países. Respondem os espíritos: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Ao invés de se usar a força do direito, usa-se então o direito da força, que são completamente diferentes. E com isso, se coloca a mulher ou pessoas consideradas não do mesmo nível como inferiores. Poderíamos dizer, por exemplo, ao indígena. O indígena ele não tem conhecimento. Então, dele conhecimento para que ele possa tomar as suas decisões, não é? A 819. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Respondem os espíritos: para lhes assinalar funções particulares. O homem é para os trabalhos rudes, por ser o mais forte. A mulher para os trabalhos suaves, ou poderíamos dizer, para as funções mais suaves, e ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. Estamos num planeta de provas e expiações, então haverá provas, haverá dificuldades. Então, se um não amparar o outro, e às vezes o amparo que nós precisamos receber, não é ninguém nos carregar nos braços, mas é um olhar ao amigo, uma frase bem colocada. Isso nos sustenta para uma provação, para uma guerra inteira, né? 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Respondem os espíritos: Deus deu a uns a força para
proteger o fraco e não para se servir dele. Vem aqui um comentário de Kardec. Deus conformou a organização de cada ser às funções que deve cumprir. Se deu à mulher uma força física menor, dotou ao mesmo tempo de maior sensibilidade, relacionada com a delicadeza das funções maternais e a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Olha que clareza, como que esclarece para a gente por que dessa diferença, né? A musculatura da mulher, ela, embora não seja forte, ela é mais flexível que a do homem. Para que isso? Num trabalho de parto, nós precisamos de toda a flexibilidade possível, né? Em compensação, o homem precisa da força para as batalhas, que embora hoje não sejam tão físicas, o fator racional, o fator psíquico exige também força muscular, né? 821. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as do homem? Ou seja, esse nível está equiparado de acordo com a natureza? Resposta sim. E maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. 822. Os homens, sendo iguais diante das leis de Deus, e homens aí já generalizando, homens e mulheres, humanidade. O que não diante das leis de Deus devem sê-lo igualmente diante das leis dos homens? A resposta é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não querereis que vos fizessem. É interessante que isso está nos enunciados de Jesus, lançado nos evangelhos, mas há também muitos outros que, não sendo religiosos, lançam essa premissa também, de que nós não devemos querer para o outro aquilo que a gente não quer para a gente. Dá até para fazer, tem alguns filósofos, tem alguns sociólogos que lançaram essa mesma fala, né? Ou seja, ela não tem um caráter religioso, ela tem um caráter antropológico, é uma regra de convivência. E se nós aplicássemos essa regra, meus amigos, nós não teríamos guerras, nós não teríamos má qualidade dos serviços de toda a natureza, nós não teríamos maus profissionais. Olha, é uma série de coisas que nós não teríamos. E ainda vem um acréscimo, uma outra pergunta, né, que vai acrescentar aqui. Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim. De funções, não. É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar. Olha, colocado no seu lugar. Dá a impressão que está falando assim, quando alguém fala assim, coloque-se no seu lugar, está excluindo a pessoa? Não. Está reconhecendo que cada um de nós tem a sua função, que cada função é importante para a harmonia do todo. Então tenhamos muito cuidado quando quisermos defender as nossas guerras, as nossas batalhas pessoais, para não fazermos uma guerra contra o outro. Procuremos entender o que cada um está querendo dizer e se isso não é uma lição que possa nos fazer crescer. É preciso que cada um, então, esteja colocado no seu lugar. Que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior. Um grande homem, fundador da psicanálise, que é Freud, ele dizia que a grande dificuldade, os grandes problemas do homem moderno derivam, tipo assim, a culpa é da mãe.
mais ou menos assim, sintetizando, a culpa é da mãe. E eu fiquei pensando assim, gente, esse cara lançou sobre a mãe, especificamente, um peso muito grande. Mas eu não gosto de lançar juízo de valor sobre as coisas sem raciocinar o máximo possível. E eu comecei a pensar, metaforicamente, o que seria a mãe, né? Homem é razão, mulher é sentimento. Homem é cérebro, mulher é coração. Muito bem, dá para entender. Se a culpa é da mãe, a culpa é do sentimento, a culpa é da emoção. Quem não domina, quem não usa a sua razão, quem não usa o seu pai, que está em cada um de nós mesmos, para dominar as suas emoções, vai viver e conviver com frustrações, dificuldades, traumas que poderiam ser trabalhados na maior tranquilidade. Então, quando ele fala a culpa é da mãe, ele não está falando a culpa da mulher que gerou. Ele está dizendo da parte mulher, da parte sensibilidade que nós temos em cada um de nós. Vamos trabalhar isso? Vamos dominar as nossas emoções? E aí, meus queridos, temos muito mais para estudar nessa temática, mas vamos nos lembrar, não existe coisa de mulher. Existem espaços que podem ser ocupados por homens e mulheres de uma maneira respeitosa, fraternal e com certeza, se nós nos apoiarmos uns nos outros, o mundo só tem a ganhar. Que nesse dia, em que nós estamos assim na vitrine do mundo, né? Algumas empresas com certeza lançarão campanhas objetivando exatamente enaltecer a força da mulher. Lembremos-nos disso. A mulher que nós elogiamos, que nós empoderamos hoje, sendo nós homens ou mulheres, é a mesma história, é o mesmo conceito que nós vamos levar para o futuro. E se amanhã, na próxima encarnação, daqui a não sei quanto tempo nós estivermos vestindo o corpo carnal da figura feminina, nós também seremos envolvidos por essa aura de respeito, de valor profundo e infinito que nós devemos oferecer a todas as criaturas. Porque se eu quero para mim, eu devo querer também para você. Então que Deus nos abençoe, que nós saibamos colocar as coisas no seu devido lugar, sem retirar o lugar de ninguém. E você, mulher, agradeça a Deus pela função que Ele te concedeu, de ser a perpetuadora da espécie humana. E mais que isso, ser a organizadora moral dos indivíduos que perpetuarão nas futuras sociedades. Deus conosco, muita luz, muita paz no coração de cada um de nós. Parabéns para nós, parabéns aos nossos homens que nós colocamos no mundo e aqueles que estão lado a lado conosco. Eu vejo vocês no próximo encontro, se Deus assim o permitir. Que Ele nos abençoe infinitamente para todas as lutas que haveremos de enfrentar. E eu te aguardo na nossa Casa Espírita, eu te aguardo no nosso YouTube. Se inscreva, o que você está fazendo aí que não se inscreveu ainda? No YouTube, no Instagram, no Facebook. Sebem Caratinga, uma casa que é acolhedora, que é uma família a te esperar. Até mais!